Freire Maia nasceu no dia 29 de junho de 1918, aqui em Boa Esperança, no sul de Minas Gerais. Naquela época, a nossa cidade ainda era chamada como Dores da Boa Esperança, cidade esta que ficou muito conhecida pela sua serra, que foi imortalizada por Lamartine Babo e Francisco Alves, com a ilustre música Serra da Boa Esperança. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra, no coração de quem vai, no coração de quem vem. Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando murchas caídas na serra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar. Adeus. E é aqui, na Casa da Cultura, que nós vamos contar um pouco mais sobre a vida de Newton Freire. Nós estamos aqui dentro da Casa da Cultura, nessa sala, onde tem algumas memórias de Newton Freire Maia, como algumas fotos, alguns artigos e livros importantes sobre a história do nosso conterrâneo. Newton Freire era filho de Beline Augusta Maia e Dona Castora Freire Maia, que tiveram mais 6 filhos, sendo que 2 deles, Ademar Freire Maia e Linneu Freire Maia, também foram homens da ciência. Um deles veio trabalhar comigo aqui e se tornou geneticista também, mas um outro foi completamente independente. Ele fez a medicina em Belo Horizonte e no meio do curso de medicina se apaixonou pela fisiologia. Então nós temos 2 geneticistas e um fisiologista na família, na Irmandade de 7. Newton Freire teve grande influência pela ciência já dentro de casa, com seu pai e com seu avô, que eram farmacêuticos. Chamo de cientista amador, porque cada cientista em geral ama uma ciência. O meu avô não, o meu avô amava todas as ciências. De maneira que durante o dia ele podia estar estudando botânica, ou podia estar estudando microbiologia, mas à noite, né, ele ia para um beco escuro que havia lá, né, e nesse beco escuro ele ficava examinando os astros, as galáxias, etc., olhando e tal. A paixão dele é por todas as ciências. Seu pai também teve aí um papel importante porque ele fazia questão que o senhor fizesse um curso superior. Muito importante. A influência do meu pai foi extraordinária, porque o meu pai me mandou estudar fora, numa época em que estudar fora era caro, e nós não éramos ricos, sabe? Nós éramos uma classe média. O senhor foi fazer odontologia? Não, eu fui fazer ginásio primeiro. Mas depois de muito quebra-cabeça, eu acabei fazendo odontologia porque ele me dizia, Newton, no Brasil é preciso tirar um curso superior. E eu então, como havia perto da cidade, uma outra cidade, Alfenas, que tinha um curso superior de odontologia, eu fui lá e fiz odontologia. Mas a minha paixão já era genética. Mas, segundo ele, sua paixão pela ciência, como mostra nosso documentário gravado em 1997 pela Fundação Inepar, veio logo após ver que o médico que atendia o seu amigo utilizava materiais que ele aprendeu na escola
para diagnosticar. Professor Newton Freire Maia, o senhor nasceu em 1918 e foi seu avô, lá em Boa Esperança, Minas Gerais, que fez despertar no senhor o interesse pela ciência. Como é que foi? Eu não diria exatamente que foi o meu avô que despertou o meu interesse pela ciência, mas o que eu digo é que a influência dele, até quando eu tinha 12 anos, porque quando ele faleceu eu tinha 12 anos, a influência dele foi muito grande quando, 3 anos depois, eu descobri a ciência. Eu estava estudando ginásio, no ginásio de Varginha, que é uma cidade vizinha, e eu fui visitar um amigo meu que ia ser operado de apendicite, e eu vi um médico mostrando para o pai do meu colega, do meu amigo, uma radiografia do abdômen e mostrando os trechos do abdômen e tal, do tubo digestivo, e mostrando o apêndice, o que seria operado. E eu então descobri que eu tinha estudado isso há 2 ou 3 meses. Eu fiquei encantado de saber que o que eu estudava no 3º ano de ginásio servia para um médico na hora da cirurgia. Isso me deu um interesse em estudar o corpo humano. Então, a minha primeira paixão em biologia foi o corpo humano. Eu voltei para o ginásio, era um ginásio interno, eu voltei para o ginásio logo e peguei o meu livro e estudei de novo aquilo que eu já tinha estudado e tinha esquecido. Porque até então eu estudava para passar. Mas desde aquele dia em diante eu comecei a estudar pelo prazer de estudar. E no dia seguinte eu pedi a um colega mais adiantado o livro dele emprestado e fui estudar no livro dele. De maneira que a minha primeira paixão foi o corpo humano. E no corpo humano foi o tubo digestivo. Em 1945, Newton Freire Maia se formou em odontologia na Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, Minas Gerais, cidade próxima de Boa Esperança. Por lá, ele foi professor secundarista até se mudar para São Paulo, onde se formou em Biologia pela Universidade de São Paulo e trabalhou até 1950 nesta instituição. Em 1946, o senhor foi para a Universidade de São Paulo. Começou um trabalho aí dentro de laboratórios de genética especificamente. Isso. Quando eu fui fazer odontologia, minha paixão já era genética. Então, eu tinha contatos com o grupo de genética da USP. Eu já conhecia até o professor, o chefe do departamento, que era o professor André Dreyfus. E uma vez que eu estive lá em 1945, ele me convidou para ir trabalhar com ele. E eu disse a ele, esse é o convite mais feliz que me fazem. E ele falou assim, você quer vir trabalhar conosco? Eu falei, você repete isso o ano que vem? Porque eu estava terminando o curso de odontologia. E ele disse, eu repito sempre que você quiser. Então, em 1946, eu fui para São Paulo e comecei, tendo me formado em odontologia no ano passado, no ano anterior, eu comecei a trabalhar em genética. E aí eu fiz vestibular para a USP e consegui fazer uma disciplina, que era a disciplina que tinha genética. E quando eu terminei essa disciplina, me deram a obrigação de lecionar genética no curso. Então, eu, recém-formado em odontologia, dando genética na USP. A convite de Romero Braga, passou a atuar na Universidade Federal do Paraná, onde criou o Laboratório de Genética no âmbito da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Como o senhor deixou a Universidade de São Paulo e acabou vindo para Curitiba no começo da década de 50? Um dos professores da Universidade Federal do Paraná costumava ir a São Paulo mais ou menos de 6 em 6 meses. E ele me dizia, nós não temos um centro de genética na Universidade Federal do Paraná. Você gostaria de ir para lá? Eu falei, isso tudo depende, é preciso conversar, etc, etc, etc. Afinal, nos fins de 1950, o professor Romero Braga, que era o catedrático de Biologia Geral da Universidade Federal, daqui, foi a São Paulo e acertou comigo a minha vinda. Em janeiro de 51, eu vim para cá e assinei o meu primeiro contrato com o professor Flávio Suplicy de Lacerda, que era então o reitor da universidade. E em abril de 51, eu vim para cá com a família. Os convites que o senhor teve para fazer períodos fora do Brasil, como nos Estados Unidos, através da Fundação Rockefeller, já na década de 50, isso foi importante nesse seu trabalho? Sob certo aspecto, foi importante. Eu, por exemplo, trabalhei na Suíça durante 1 ano na Organização Mundial de Saúde. Mas eu fui, fiquei 1 ano e voltei. O meu contrato dava permissão para eu ficar até mais 1 ano e podia renovar. Eu comprei o mínimo, o contrato era de 2 anos, mas eu podia fazer 1 ano só. E eu fiquei 1 ano só e voltei.
E depois eu voltei para Genebra para ficar lá um mês, e houve uma vez em que o diretor do serviço de que eu participava da Organização Mundial de Saúde me convidou para ser chefe do serviço. E eu não aceitei. Não quero ser chefe. Eu quero trabalhar na Universidade Federal do Paraná e ser cientista e professor. Em 1958, o Laboratório de Genética da Universidade Federal do Paraná transformou-se então em Laboratório de Genética Humana, e a equipe do professor Newton, pioneira na área de genética humana e médica no Brasil, passou a pesquisar sobre os efeitos genéticos de casamentos consanguíneos na morbidade e ou mortalidade precoce. Professor, a sua dedicação maior foi aos casamentos consanguíneos. O que o senhor julga de importante nesse trabalho, principalmente no interior do Brasil, no interior do Nordeste, e as consequências destes casamentos para essas populações? Olha, eu dediquei 20 anos da minha vida ao estudo dos casamentos consanguíneos, em geral, no Brasil. Eu estive também um período em Portugal fazendo estudo de casamentos consanguíneos em Portugal. Mas a minha dedicação maior foi casamentos consanguíneos no Brasil. E o meu primeiro trabalho foi fazer um levantamento do mapa brasileiro da distribuição dos casamentos consanguíneos. E eu verifiquei, então, que a frequência de casamentos consanguíneos era muito baixa no Sul, no antigo Sul, que incluía São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Crescia abruptamente quando entrava em Minas. É um fenômeno interessante, a separação entre o Novo Brasil, que é o Sul, e o Velho Brasil, que começa em Minas. A travessia da fronteira de São Paulo com Minas mostra a travessia do Brasil antigo para o Brasil moderno. E a frequência de casamentos consanguíneos aumenta abruptamente quando se entra em Minas. É só atravessar o rio e de lá a frequência de casamento consanguíneo é maior. Mas a frequência de casamento consanguíneo aumenta mais ainda na Bahia e aumenta de forma espetacular no interior do Nordeste. Então, há um grande gradiente brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até o interior do Nordeste, aumentando a frequência de casamentos consanguíneos. O que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, essas frequências têm baixado, mas têm baixado mais ou menos igual no Brasil inteiro. Então, a frequência de casamento consanguíneo no sul do Brasil se tornou bem menor, e a frequência no interior do Nordeste também se tornou bem menor, mas também muito maior do que a do Sul. Então, o grande gradiente brasileiro continua. Logo após, Newton Freire deu sequência ao seu trabalho no estudo das displasias ectodérmicas, como sendo o mais importante da sua vida, onde foi idealizador de uma forma de definição e classificação destas displásias que é até hoje utilizadas em todo o mundo. Professor, depois dos casamentos consanguíneos, falando da sequência do seu trabalho, veio uma fase de estudos das displasias ectodérmicas. Vamos explicar a importância disso. Eu sou cientista há cerca de 50 anos, 51 anos, de maneira que eu estudei muita coisa nesse tempo todo. E uma que eu considero realmente importante foi o meu trabalho sobre displasias ectodérmicas, que eu estudo desde mais ou menos 1970. Na década de 60, foi descoberto em Maringá uma família que tinha várias crianças com um problema muito sério de membros, eles não tinham mãos, não tinham pés, mas também tinham outros problemas. Eu gastei uns anos para estudar essa família, porque era em Maringá também, e, afinal, em mais ou menos 70, 69, 70, eu escrevi o trabalho e mandei para um amigo meu nos Estados Unidos rever, melhorar o inglês e rever o trabalho. Ele melhorou o inglês e tudo e publicou o trabalho lá. Mas qual foi a minha surpresa quando ele colocou no título do trabalho, era um título longo, a palavra displasia ectodérmica. E eu, então, acabei publicando um trabalho sobre displasia ectodérmica sem saber o que era displasia ectodérmica. Nessa época, eu fui com a família para Genebra, na Suíça, trabalhar na Organização Mundial de Saúde. E, felizmente, o nosso trabalho na Organização Mundial de Saúde não era muito grande, não tomava o dia inteiro. Então, às horas de folga, eu ia para a biblioteca da organização para estudar as displasias ectodérmicas, que eu nem sabia o que era. E, examinando a magnífica biblioteca da OMS, em Genebra, eu descobri que não havia uma definição de displasia ectodérmica. E mais, eu descobri na literatura médica
que havia muitas anomalias, condições, afecções, que tinha todos os títulos para ser uma displasia ectodérmica, mas que na literatura médica não eram classificadas como displasias ectodérmicas. Por quê? Simplesmente porque não havia uma definição de displasia ectodérmica. Então eu verifiquei que a primeira coisa que faltava fazer era dar uma definição de displasia ectodérmica e apresentar uma classificação das displasias ectodérmicas. Então, em 1970, eu publiquei na Dinamarca um trabalho muito pequenininho, com 3 páginas só, propondo uma definição de displasia ectodérmica e uma classificação de displasia ectodérmica. Nesse trabalho, eu apresentava cerca de 30 displasias ectodérmicas, uma que eu tinha descrito, e cerca de 29 que os outros tinham descrito. E uns anos depois, eu publiquei na Itália um outro trabalho em que o número da displasia ectodérmica tinha passado para 50 e tantas. Quando voltei ao Brasil, comecei a trabalhar em displasias ectodérmicas e tive a sorte de ter uma ex-aluna, Marta Pinheiro, que se interessou pelo assunto. Ela fez mestrado com displasias ectodérmicas aqui no Paraná e fez doutorado na USP com displasias ectodérmicas. Então eu comecei a descrever o problema, não mais só uma ou outra displasia ectodérmica, mas o conjunto das displasias ectodérmicas. E uns anos depois, nós publicamos um livro, eu e a Marta publicamos um livro nos Estados Unidos sobre displasias ectodérmicas. É o único livro que existe no mundo sobre displasias ectodérmicas. Eu costumo dizer que o nosso livro é o melhor, porque é o único. Mas que certamente ajudou na projeção do seu nome internacionalmente como cientista. De maneira que eu considero esse meu trabalho um trabalho importante, porque eu dei uma definição de displasia ectodérmica, uma classificação das displasias ectodérmicas, e o último trabalho que eu publiquei com Marta Pinheiro, nos Estados Unidos, o número da displasia ectodérmica já está perto de 160. E esse é um trabalho meu que é citado no mundo inteiro, porque no mundo inteiro, todo mundo que estuda displasia ectodérmica aceita a minha definição e aceita a minha classificação. Em 1982, Newton Freire criou o Centro de Estudos de Displasias Ectodérmicas, sigla conhecida como SEDE, do Departamento de Genética da Universidade Federal do Paraná, tendo descrito 23 displasias ectodérmicas novas e também publicando inúmeros artigos científicos e 4 livros, sendo um deles publicado nos Estados Unidos da América. Nosso querido Newton Freire Maia também foi representante do Brasil na Organização Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. Era membro titular da Academia Brasileira de Ciências, presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Sociedade Brasileira de Genética, da qual foi sócio fundador e também presidente. Ao longo de sua carreira, recebeu numerosos prêmios e homenagens de instituições de ensino de pesquisa, governamentais e de outras instituições brasileiras e também estrangeiras. Entre as inúmeras homenagens que recebeu ao longo da sua vida, uma delas muito marcante é o Parque da Ciência do Estado do Paraná, localizado na região metropolitana de Curitiba, que tem o nome de Parque da Ciência Newton Freire Maia. Em todos os seus anos de trabalho científico, Newton publicou 18 livros no Brasil e 2 livros nos Estados Unidos da América. Criou mais de 200 artigos científicos e mais de 500 obras bibliográficas. Um de seus livros mais famosos no mundo científico é chamado de A Ciência por Dentro, escrito em 1984. Ser cientista no Brasil é remar contra a maré? É alguma coisa de teimosia? Como é que o senhor define, então, esse caminho que o senhor tomou e ao qual o senhor dedicou sua vida? Olha, sob certo aspecto, porque os salários muitas vezes são baixos. De maneira que quem vai ser cientista pensando em viver bem, não deve ser cientista. A ciência pede amor, dedicação, sacrifício. E houve sacrifício muitas vezes de minha parte. Não agora, porque agora eu estou aposentado e o salário, que não é lá muito bom, dá para viver. É vocação, realmente? É vocação. Fazer ciência é uma vocação como fazer poesia.
Por que mesmo depois de tanto tempo de aposentadoria, o senhor se obriga todos os dias a estar na universidade? O senhor não conseguiria se afastar do seu laboratório? Eu acho importante eu estar lá, porque a pessoa quando envelhece muda. Eu mudei. O meu interesse maior nos últimos 2 anos não é a ciência, é a filosofia da ciência. E eu sinto hoje que eu tenho muito mais interesse pelas crianças, pelos jovens, sabe? E pela religião, obviamente. De maneira que eu trato hoje muito melhor os jovens da universidade do que há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Primeiro eu deixo minha porta aberta. Os jovens passam no corredor, muitas vezes entram para conversar comigo. E eu tenho tempo para conversar com eles. Antigamente eu não tinha tempo, sabe? Eu não tinha tempo. A minha porta estava sempre fechada. E hoje a minha porta está sempre aberta e para mim é um prazer, uma honra que os moços entrem para conversar comigo. O senhor acredita que este único exemplar de clone, a ovelha Dolly, é verdadeiro? Essa pergunta é muito interessante porque ilustra um aspecto do desenvolvimento da ciência. Quando cientistas de reconhecido valor publicam numa revista de reconhecido valor os resultados de suas pesquisas, esses resultados são aceitos imediatamente no mundo inteiro. Por cientistas, por jornalistas, por leigos, todo mundo aceita. Só muito tempo depois é que todo mundo vai pensar no assunto. Pois bem, 1 ano depois, uma outra revista científica publicou uma carta de 2 cientistas duvidando de que a Dolly tenha sido realmente um clone, tal como foi anunciado. Isto é, um clone a partir do núcleo da célula da mama de uma ovelha. De maneira que agora estamos em compasso de espera. Ninguém sabe ao certo se a Dolly é realmente um clone, como foi anunciado, ou se é um clone do tipo mais comum, quer dizer, derivado de célula embrionária, ou mesmo se não é coisa nenhuma. Ninguém sabe nada hoje. Professor Newton, um clone só pode ser desenvolvido em útero ou pode ser desenvolvido in vitro também? Pelo que se sabe hoje, um clone de mamífero, eu acho que só pode ser desenvolvido em útero. Mas no futuro, quem sabe? A ciência é um processo para o qual a gente não pode traçar limites. A gente nunca pode dizer, isso não será descoberto. Pode ser que seja descoberto. Hoje, ou amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 30 anos. Mas o fato é que a ciência está sempre aberta ao progresso. O senhor acha que a clonagem futuramente é uma salvação de muitas patologias que existem hoje na espécie humana e em outras espécies? É possível que isso aconteça. É possível que clones possam vir a ser fonte de órgãos para transplante. Mas, por enquanto, ainda não, que eu saiba. O professor Crozeta, de Biologia, vai colher opiniões dos alunos sobre este assunto. Bruno, já ouviu falar da Dolly? Já. Nossa. Você usaria um casaquinho se fosse feito pela Dolly? Bom, não sei, né? Depende da qualidade, né? A respeito de alguma inverdade a respeito da Dolly, chegou a ouvir alguma coisa nesse sentido? Já ouvi falar que poderia ter sido uma falha no processo, que seria uma clonagem falsa, né, digamos, que eu vi na Veja. Você tem ideia de como foi produzida a Dolly, Bruno? Mais ou menos. Eu ouvi dizer que eles pegaram uma célula da Dolly e implantaram no óvulo de outra ovelha e saiu o clone, né, através da divisão celular. Ana Cláudia, o que você acha a respeito do processo de clonagem dentro dos seres vivos, especialmente da clonagem de processos naturais mesmo, como por exemplo a poliembrionia, que você já conheceu, já viu em sala de aula? Você acha que isso ocorre a produção de clones nesse tipo de situação, gêmeos idênticos? Gêmeos idênticos é um tipo de clonagem. Se nós produzíssemos um outro clone de você, esse clone de um organismo adulto, da Regina, seria idêntico a você totalmente? Sim. Inclusive no aspecto, no que você pensa, nas atitudes que você toma, no caráter, em tudo isso? Não, acho que não. Seria, portanto, só uma estrutura morfológica tua que teria sido formada nisso? Acho que sim. Eu acho que foi uma coisa bastante importante, uma coisa excepcional. Tem seus efeitos negativos e positivos, assim como tudo tem na história até hoje. Eu acho que é bastante importante se você vê na parte, por exemplo, de animais,
na parte de grandes fazendas, onde você vai ter uma coisa muito boa em relação a isso, porque você vai poder produzir muito mais. Em relação a humanos, eu sou contra, sou extremamente contra, porque eu acho que cada um é cada um e eu acho que não se faria. Eu acredito, né? Mas a única coisa que eu escutei eles falando é que agora eles querem fazer isso com o ser humano, né? Eu acho inviável, eu acho que isso não é justo. Não precisa copiar ser humano, eles precisam copiar seres, animais que estão em extinção. Não ficar tentando copiar ser humano, tem de monte já. De repente você está produzindo pessoas em laboratório, eu acho que é errado. Eu acho que a ciência até pode chegar um dia a isso, mas eu acho que não seria uma coisa legal. É lógico que seria um ser completamente diferente, porque você tem que viver e aprender, é sempre assim. Quem disse que, por exemplo, Einstein iria ser o mesmo cientista? Não iria, porque você é tudo aquilo que você vive diariamente. Você vai se conhecendo e você vai conhecendo o meio que você vive. E é a partir daí que você vai ter a tua formação. Bem, o Gabarito espera que a sua manhã de domingo tenha sido alegre, informativa e agradável com a nossa presença. Hoje vamos mostrar a segunda parte da entrevista com o professor Newton Freire Maia, geneticista de renome internacional. Ele nos fala sobre o projeto Genoma. Os alunos manifestam suas opiniões e você conhece um pouco mais sobre a genética. Você sabe me dizer do que trata o projeto Genoma, Ellen? A decifração do código genético. E qual a vantagem desse decifrar todo o código genético humano, Ellen? Você tem ideia do porquê estão fazendo isso? Não. O projeto Genoma, principalmente o genoma humano, é o delineamento de um mapa dos genes humanos, mas não no estilo como eram feitos na década de 20 ou 30 ou 40, mas é um genoma baseado na bioquímica da estrutura genética, de maneira que os genes, quer dizer, as unidades hereditárias, são como que pensadas e descritas em termos bioquímicos, quer dizer, é a genética chegando dentro da estrutura bioquímica do gene. O senhor acha que o mapeamento de cromossomos eliminaria doenças hereditárias ou impediria o nascimento de crianças imperfeitas? Poderia impedir o nascimento de um certo número, uma certa frequência de crianças imperfeitas. Poderia, mas isso ainda é uma aspiração para o futuro. Na realidade, poderá diminuir a frequência de doenças hereditárias, mas eu não acredito que possa acabar com a frequência, quer dizer, levar a frequência das doenças hereditárias a zero. Para isso seria preciso acabar com a taxa de mutação. E a taxa de mutação é uma coisa que ocorre com uma frequência na espécie humana, uma frequência em torno de 1 por 100 mil. Quer dizer, em cada grupo de 100 mil espermatozoides, 100 mil óvulos, um deles apresenta uma mutação nova. E essa mutação pode ser desvantajosa. Você acha que isso seria um grande benefício para a humanidade, a cura dessas patologias, Daniele? Com certeza. Investir dinheiro em alguma coisa para a humanidade, né? Porque se investe dinheiro em tantas coisas que não tem nada a ver com as pessoas, com o benefício das pessoas. Eu acho que investir na cura de doenças é muito importante. Porque às vezes as pessoas acham que estão investindo um monte de dinheiro num projeto científico e que isso não vai dar lucro, isso não vai trazer retorno nenhum, é coisa de cientista, né? Mas isso é para a humanidade, eu acho importante. Juliana, você já ouviu falar no projeto Genoma, um dos maiores projetos científicos feitos hoje pela humanidade? Já ouvi falar. Tem ideia do que é esse projeto Genoma? É do mapeamento genético que eles estão fazendo dos seres humanos, já ouvi falar. Você poderia me dizer qual a vantagem de se fazer um projeto como esse, decifração do código genético humano? Tem ideia do porquê ele está sendo feito? Eu acho que é proveitoso no sentido da você descobrir se tem câncer na família, se você tem mais propensão a ter uma doença perigosa e você poder evitar a doença. Você acha, portanto, que a decifração desse código pode trazer benefícios em termos da própria medicina na cura de patologias hereditárias?
Pode trazer, mas também pode haver preconceito, tipo, saber que a pessoa tem câncer e depois não dá emprego, não vai no plano de saúde, é tudo uma faca de dois gumes. E a respeito da formação de organismos, de indivíduos pré-determinados em laboratório, enlatados, prontos que saem de lá, da maneira que o cientista quer, da maneira que o cientista monta esses indivíduos, você acharia correto essa manipulação genética para os seres humanos? Não, eu acho errado, que a essência do ser humano é ser um diferente do outro, se for montado, acabou com tudo isso. Professor, os testes de paternidade são 100% seguros? Qual o percentual de segurança nesses testes? Há dias eu ouvi uma menção a uma segurança dos últimos testes, que são os testes do DNA, e para mim, que sou um velho geneticista, isso foi uma coisa extraordinária. Deu a probabilidade de 99,997%. Quer dizer, é quase 100%, mas não é 100% ainda. Mas nos anos anteriores, a probabilidade ficava lá em torno de 80%, 90%. De maneira que hoje está praticamente 100%. Não é 100% de forma absoluta, mas é praticamente 100%. Você acredita na segurança total desses exames que são feitos, especialmente a partir de DNA? Eu acredito. Acho que devido da célula, né? Eu acho que se a pessoa mesmo é o pai mesmo, eu acho que com certeza dá para saber através do DNA, sim, com certeza. Pode acontecer algum erro de médico, sei lá, algum erro da pessoa que está fazendo o exame e sair errado, né? Então eu não acho que é 100% correto, né? Então eu não acredito 100%, né? Mas mais que 50% eu acredito, né? Eu confio. Se for feito 2 vezes, assim, em laboratórios diferentes, eu acho que é confiável. Para evitar qualquer problema de laboratório que possa ter ocorrido num ou no outro caso? Isso mesmo. Como estão na evolução laboratorial os testes para a identificação, a cura da AIDS? Olha, esse é um assunto que eu não entendo. De maneira que o que eu sei é o que eu vejo nos jornais e o que eu vejo são as coisas mais díspares. Ainda há dias eu li uma história de um cientista, de um suposto cientista italiano que teria dito que o vírus da AIDS não existe. Isso se a ignorância matasse, esse sujeito cairia morto na hora. Felizmente a ignorância não mata. E outros dizem que a vacina contra a AIDS está indo muito bem, estão progredindo. Então, eu prefiro ficar com o segundo grupo, que acha que a ciência está progredindo e que em pouco tempo, não se sabe quando, a AIDS será curada como qualquer outra doença. O senhor é reconhecido internacionalmente por várias descobertas em genética. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: qual foi a descoberta genética que o senhor mais vibrou, que o senhor mais sentiu o prazer de tê-la feito? Olha, eu acho que eu senti prazer em fazer todas as pesquisas de genética, desde a primeira que eu fiz, começando em 1946, na USP. Eu me senti plenamente feliz nesses primeiros anos de pesquisa em São Paulo. Mas também me senti muito feliz continuando as mesmas pesquisas aqui e continuei plenamente feliz quando eu passei da drosófila para a espécie humana e comecei a fazer muitos estudos de genética humana. E nos estudos de genética humana, todos me deram o mais amplo e profundo prazer. De forma especial, os estudos meus sobre displasias ectodérmicas me deram muito prazer. Além disso, é preciso notar que o meu grupo de genética, não só eu, mas várias outras pessoas, nós descrevemos 18 displasias ectodérmicas novas. Ora, o número conhecido delas é mais ou menos 160. De maneira que 18 em 160 é mais de 10%. Quer dizer que mais de 10% das displasias ectodérmicas hoje conhecidas no mundo foram descritas por grupos aqui de Curitiba. Isso tudo me deu uma profunda alegria, um profundo prazer. Newton Freire Maia faleceu em Curitiba no dia 10 de maio de 2003. Suas qualidades humanas e virtudes deixaram marcas profundas em todos que o conheceram, permitindo que muitas sementes germinassem. Em toda sua vida, Newton sempre deixou claro seu grande amor pela ciência.
Newton Freire foi um exemplo de uma vida rica e criativa, do trabalho proveitoso e prazeroso, da ação e criação embasada sempre na honestidade, simplicidade, no respeito, na humildade e também na sabedoria.